meus amigos. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Metodologia Jurídica B. E na aula passada, veja que nós tratamos sobre a distinção, se é que possível falar realmente, uma distinção entre princípios e regras jurídicas a partir de uma referência a fins, a questão de finalidades, objetivos a serem alcançados, que os princípios seriam aí finalísticos, imediatamente finalísticos, enquanto que as regras seriam mediatamente finalísticas, né? E nós vimos que parece que essa regra, essa ideia não se confirma e que, na verdade, há uma tendência tão somente aos princípios serem aí imediatamente finalísticos, buscar essas finalidades próprias que o sistema, que a própria comunidade, a população deseja, enquanto que as regras têm essa tendência a fazer referência imediata a essas finalidades. Mas, como aconteceu nos casos anteriores que nós já trabalhamos na disciplina, ainda que pareça ser um critério, ele ainda é um tanto quanto inseguro, porque tender a ter uma característica ou não faz diferenciar um do outro. Ainda temos, então, princípios e regras que vão comungar das mesmas características e que, então, mostra que parece que a norma não se distingue dessa maneira. Hoje, então, vamos pensar em outro critério possível para falar aqui da distinção entre regras e princípios. Vamos pensar, então, na referência a valores. E se, verdadeiramente, os valores podem ser aí um critério seguro para a distinção dos princípios e regras. Qual que é a ideia central aqui que nós temos? Que os princípios, eles fazem essa referência muito mais explícita e muito mais intensa aos valores. Ou até mesmo para aqueles que defendem aí exatamente essa postura, entendendo que os princípios são diretamente valorativos, né? Então, eles trazem essa carga valorativa. Enquanto que as regras não possuem essa carga valorativa tão grande, ou até mesmo as regras fazem uma referência aí aos valores de maneira muito mais sutil, menos imediata, né? Então tem uma ideia muito mais remota de relação com os valores. Será que isso realmente se confirma? Para tanto, vamos lembrar primeiro daquela ideia sobre valores, que vocês viram lá na introdução ao estudo do direito, mas é importante lembrar agora para entender aquilo que eu vou trabalhar adiante com vocês. Que é aquelas ideias então próprias da axiologia, que valor, quando você fala de valoração, você está dizendo então que algo vale, né? O valor vale. E então você fala de valoração e não valorização, porque valorização você está tratando de questões pecuniárias, monetárias, né? Então, da valorização de um determinado bem imóvel, né? A valorização de um veículo. Então, você está falando de questões monetárias. Aqui, valoração não se mistura com isso. Tampouco, valoração é simplesmente você trazer características para o objeto, você trazer qualificações. Não é bem isso também, valoração. Pode, por vezes, se confundir com a ideia de adjetivar, de trazer características para um determinado objeto, mas não é exatamente isso. E mais, não é também um objeto ideal, porque valor não é uma ideia simplesmente que você tem que é atemporal, uma ideia então que não se altera e que tem um conceito inclusive fechado, como por exemplo os nossos números, né? O número 2, ele é um objeto ideal, porque ele é atemporal. Sempre duas unidades comporão a ideia de 2, independentemente do momento histórico que nós estivermos. Se estamos dentro do período da humanidade ou fora do período da humanidade, né? Então, 2 é um objeto ideal. Mas valor também não é isso.
porque valor ele é aí aplicado pelo homem a partir do contato que ele tem com esses diversos objetos. Inclusive, ele pode transformar esse objeto ideal em outra coisa, quando ocorre a valoração. Porque veja, a valoração, o ato de aplicar um valor nos objetos, é um ato propriamente humano, porque o homem transforma o mundo à sua volta. Porque o homem transforma tudo que está à sua volta em um mundo da cultura. Logo, ele torna os objetos ao seu redor em objetos culturais. Então eu só falo que um carro é um carro porque eu o transformei num objeto cultural. Eu intervi naquele objeto para dar-lhe uma finalidade específica. Então, para ter aí um meio de locomoção com aquelas características, eu chamo de carro. Assim como a árvore só é chamada de árvore porque o homem entrou em contato com ela. Ela existe naturalmente, como um objeto natural físico, isolado da interferência humana. Mas no momento que o homem entra em contato com essa árvore, a chamando de árvore, e talvez dando até uma função para ela, embelezar um jardim, uma praça, servir aí para colocar uma gangorra nessa árvore, você está dando uma finalidade diferente. Você está inserindo a árvore no mundo da cultura. Então agora ela não só é esse objeto natural físico, mas ela se tornou mais que isso. Ela muda de categoria e se torna um objeto cultural. E veja só, quando falamos desse tal do objeto cultural, nós estamos falando então que há uma combinação do ser com o dever ser. Como assim, combinando ser com dever ser? Quando eu estou falando de objeto natural físico, psíquico, ideal, eu estou falando aqui de objetos que são existentes. Eles são. Você pode fazer aí juízo de realidade em cima deles. Então você vai dizer então que a árvore ela é marrom, ela é verde, ela é alta, né? Então eu tenho aí qualificações, adjetivações próprias que eu posso dar aí, conforme as características próprias materiais daquele bem. Falando, obviamente, materiais dentro do natural físico, mas mesmo no natural psíquico, no ideal, eu posso trazer características para esses objetos. Então, eu faço um juízo de realidade. Agora, quando transformo esse objeto em um objeto cultural, quando eu dou uma nova função para ele, eu estou dizendo que aquele objeto é aquilo que tem aquele suporte material, aquele suporte físico, como eu adiciono também um valor a ele. Então, vamos pegar o exemplo do carro. O carro, ele existe como objeto material. Então eu tenho ele lá, o ferro, o aço, a borracha, o tecido, o estofado, tudo mais que compõe aquele veículo. Mas, quando eu pego o conjunto desses materiais e chamo de carro, eu dou uma finalidade. Uma finalidade aí para meio de locomoção. Então eu, como homem, estou valorando aquele objeto para dizer que ele agora tem uma finalidade distinta, não só ser aqueles materiais, mas me locomover pelos locais e por isso se tornou um objeto cultural. Então eu digo que aquele amontoado de objetos deve ser entendido como carro. Então veja só, o objeto cultural, ele acaba por somar o ser com o dever ser. O ser da base física, né, do corpo em si daquele objeto, somado com essa contribuição espiritual do homem do dever ser para se tornar objeto cultural. Então é próprio dos valores que eles trabalhem com o dever ser. Quando eu realizo um juízo de valor, eu estou usando a expressão sujeito deve ser predicado. Como assim? Eu estou atribuindo um predicado àquele sujeito. Então eu digo que o juiz
deve ser justo. O carro deve ser útil. Digamos, o sofá deve ser bonito. Veja, é intrínseco a esse objeto ser útil, ser bonito, ser justo? Não, mas eu digo como ele deveria ser, mas não significa que é isso que ocorrerá na prática. Se eu vejo um carro vermelho, eu falo, o carro é vermelho. E não tem como refutar essa ideia se o carro é comprovadamente vermelho. Agora, se eu falar que o carro é bonito, veja, pode ser bonito para mim. Para outra pessoa, pode ser que o carro não seja bonito. Então, no primeiro caso, que eu falei que ele era vermelho, eu fiz um juízo de realidade, sujeito é predicado, enquanto que no segundo, quando eu falei que o carro é bonito, eu fiz um juízo de valor. Sujeito deve ser predicado. Né? Então, o carro deve ser bonito, enquanto que o carro é vermelho. Muito bem. Essa é a base, a ideia que nós temos aqui, primeiro de axiologia, ontologia, para entender essa relação dos valores com os objetos. E veja que a valoração, ela é histórica, né? E subjetiva a valoração. O que eu quero dizer com isso? Como assim? Olha só, quando eu falo de valoração, eu estou falando do ato do homem de valorar os objetos. E se eu digo que se para mim o carro é bonito, para outra pessoa não é, significa que a valoração ela é subjetiva. Porque depende da forma como cada um valora aquele objeto. Então veja que o valor, a referência que nós temos de valor, ela é objetiva. Beleza. Existe a beleza. Agora, como eu aplico a beleza aos objetos, aí é uma questão subjetiva. Então é como se a beleza existisse independentemente de forma autônoma ao homem. Existem as coisas que são belas, mas eu, homem, não sei dizer com total certeza e de forma definitiva o que é belo e o que não é. Isso é impossível. O homem não consegue atingir plenamente a concepção daquilo que é um valor. Mas ele tenta aproximar as coisas que ele vai valorando naquilo que seria talvez o utópico, aquilo que seria o ideal de beleza. Então ele vai falar, olha, isso é bonito, isso não é tanto, isso é mais bonito, isso é menos bonito, e assim vai. Então, veja que o valor, ele é objetivo. A valoração, ela é subjetiva. E é histórica. Por que histórica? Porque ao longo do tempo, a valoração vai se modificando. Aquilo que era bonito no passado não será necessariamente bonito no futuro. Aquilo que era útil no passado não necessariamente é útil no futuro. Vamos pensar num exemplo para mostrar essa historicidade dos valores? Vamos pensar no disquete. Se você não teve contato na sua vida com disquete ou não sabe o que é, para o vídeo aí e procura no Google. Joga aí, disquete. Vai lá no Google Imagens e dá uma olhadinha para ver qual que é a ideia de disquete, tá bom? Muito bem. O disquete, há uns 20, aí, quase 30 anos atrás, ele era extremamente útil. E por que extremamente útil? Porque eu me utilizava do disquete para poder aí transportar dados, transportar aí megabytes, na verdade 1 megabyte simplesmente para poder aí transferir para outro computador. 1 megabyte começou a se tornar aí muito pouco espaço para o tamanho dos programas de computador. E daí então a gente saiu do disquete e foi para o CD. Daí tinha o CD regravável, gravável e tudo mais. CD 650 megabytes também começou a ficar muito pequeno. Para onde que a gente partiu? Para o DVD. DVD
4.5 GB, até chegando a 6 ponto alguma coisa gigas também, né? Porque parecia o ideal para salvar um programa. Ficou pequeno. Inventamos aí o Blu-ray, inventamos aí então o HD DVD, que até caiu em desuso. E veja, também estava complicada essa forma de armazenamento, porque podia dar problema o DVD e o CD. Começamos a falar de pendrive. Hoje em dia, falamos de transportar arquivos por pendrive, por Blu-ray, por DVD, por CD? Não, a gente coloca na nuvem. Então veja só, num período aí de quase 30 anos, mais ou menos, o disquete, que tinha uma valoração imensa como útil, hoje em dia ele é extremamente inútil, porque não tem nenhum computador novo que tenha entrada para disquete. Inclusive tem computador que não tem nem entrada mais para DVD, né? Então veja só, a gente aí acabou saltando na valoração, revalorando aí esse objeto, e de útil caiu para inútil em questão de 30 anos. Né? Então veja como é histórica a valoração, como ela se altera com o tempo. E tudo isso que eu falei para vocês se aplica diretamente ao direito, que talvez vocês se lembrem lá das suas aulas de introdução ao estudo do direito. Porque veja só, o homem, no momento em que ele vai criar a norma jurídica, ele então valora uma situação de fato. E aqui a gente pode se utilizar do tridimensionalismo jurídico, do positivismo, do justnaturalismo, pode pensar em qualquer corrente que pelo menos essa estrutura ela é a mesma praticamente para todas essas correntes. O que vai mudar é a forma de abordagem disso e a importância e relevância que se dá para cada um desses elementos e a forma como eles trabalham depois. Mas veja, tudo vai envolver fatos, vai envolver criação de normas e vai envolver a valoração desses fatos para a criação da norma. Então, olha só. O fato é valorado naquele momento histórico e é entendido que aquele fato lá é importante que ele seja regulamentado de alguma maneira pelo homem, pela sociedade. E daí então esse fato valorado se torna, a partir dos devidos processos legislativos previstos em cada sistema jurídico, para se tornar uma norma jurídica. Muito bem. Então nós temos uma valoração que leva a essa criação da norma jurídica. Vamos agora pensar um pouquinho de problemas em cima disso e caímos justamente nesse problema dos princípios e regras. Olha só, primeiro problema aqui que nós temos, valoração. Como eu falei para vocês que era lá atrás, que a valoração ela é individual, subjetiva. Então, nós temos que trabalhar aqui com um aspecto extremamente subjetivo que dará origem a uma ideia objetiva. Como assim objetiva? A própria norma, né? Que eu quero que a norma seja aplicada com generalidade, abstração a todos os seres humanos, a todos aqueles que estão submetidos àquele ordenamento jurídico. Como que eu vou fazer uma transformação de algo que é extremamente particular para geral? Veja que, para uma situação dessa, eu preciso pensar em valorações, né? Valores até mesmo que são compartilhados por uma determinada comunidade. Então, da forma como eu valoro aquele objeto, aquela situação de fato, eu preciso que os meus pares valorem da mesma maneira. E isso já é um tanto quanto problemático, porque cada um pode ter uma extensão diferente. Vide o exemplo que eu dei para vocês de utilidade, de beleza. Né? Cada um pode entender de uma forma diferente. Vamos jogar para dentro do direito. Justiça. Para alguns, pode ser muito justo uma determinada consequência jurídica. Para outros, extremamente injusto. Então, eu posso pensar que para um crime, para parcela da sociedade,
é justíssimo que haja pena de morte. Para outros, uma pena de multa é mais do que suficiente. E daí então eu preciso agregar essas valorações diversificadas dentro de uma sociedade para chegar numa regra que conforme um meio termo disso. E como que se faz isso daí então? Daí nós temos os processos legislativos próprios que tentarão trazer aí etapas, filtros próprios para que eu consiga chegar num resultado legislativo que seja interessante, pelo menos para a maioria das pessoas. Então eu tenho votações, eu tenho aí repetição dessas votações, inclusive por agentes diferentes. Vamos pensar aqui na ideia da Câmara dos Deputados, do Senado, do Presidente da República, né? Então, para que tenha essa aprovação. E daí por isso mesmo, quando a gente fala dessa escape da ideia particular para uma ideia generalizada de valoração, por isso mesmo que a gente tem aquela confusão já conhecida do problema entre a distinção entre normas jurídicas e normas morais. Afinal, a moral, por ser coletiva, né, ela tem essa ideia então de compartilhamento de crenças, de convicções próprias que são interessantes para a coletividade. Como, por exemplo, que é interessante que as pessoas não matem umas às outras. Isso é uma norma moral, mas que o direito adotou e aplicou uma consequência jurídica, né, uma punição, para aquele que cometer o crime de homicídio. Né? Então, nós temos aí, dos dois lados, duas questões que tratam de coletividade, mas que podem ter aí início em uma valoração individual e que, inclusive, pode ter constituído no seu início uma norma ética. Porque, veja, a ideia de ética é aquela sua convicção pessoal, particular e que você exige o cumprimento por si mesmo. E que você não se dobra apesar das influências externas. Então, veja, ainda que todos façam uma pressão para que você se comporte de maneira diferente, você tem para si algumas regras principais, estruturais para a sua vida, que você não derruba. Então, é a sua ideia de ética, que inclusive guia algumas profissões, que independentemente do contexto, você deve seguir essa linha reta, né, essa linha retilínea própria da ética. Muito bem. Então, veja que, embora tenhamos todas essas etapas, todas essas questões, ainda assim é uma concepção muito complicada você traduzir, talvez, ideias particulares para uma coletividade ser regulamentada. E que, veja, se o procedimento legislativo, se o processo legislativo não funciona de maneira ideal, se não é adequado, veja que fará com que convicções pessoais ganhem imperatividade. Aquilo que não atende à comunidade, a toda a sociedade, mas atende a um grupo restrito de pessoas, ganhe imperatividade e de cumprimento, então, estrito, que ninguém pode questionar, assim como se pode questionar uma norma moral ou até mesmo uma norma ética, tá? Muito bem. Estabelecido então essas premissas, nós conseguimos começar a pensar aqui sobre essa distinção de princípios e regras. Afinal, se os valores eles fazem aí uma certa referência a crenças próprias de uma comunidade, né, de uma sociedade em si, será que são os princípios somente que traduzem essas crenças? Como faz entender essa corrente? Estou trabalhando na aula de vocês. Ou até mesmo as regras podem ter crenças aí bastante presentes. Vamos pensar num primeiro exemplo aqui do artigo 229 do Código Penal. Olha só o 229. Ele fala o seguinte,
que manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então olha só, a simples ideia de manutenção de um local em que se explora a prostituição, e veja, pode até não ter intuito de lucro, mas simplesmente você manter um local em que há prostituição, atividades de prostituição ocorrendo, veja que já é punível pelo nosso direito penal. E o artigo 229, como não pode deixar de ser numa questão de um crime, ele é uma regra, né? Bastante específica, bastante precisa. Veja, mas essa vedação à casa de prostituição não transmite a ideia de uma valoração muito forte, uma valoração negativa daquele que mantém um estabelecimento dessa espécie? Me parece que sim, né? Que, embora prostituição por si só não seja crime, né? Então, inclusive, tem aí proteção previdenciária, inclusive, para aqueles que exploram dentro dele mesmo, a própria pessoa, a prostituição, né? Ela mesma realiza essa conduta de prostituição, essa pessoa. Veja, você ter uma terceira pessoa que auxilia de alguma forma, mantendo essa casa, ou até tirar proveito dessa prostituição, que é o crime de rufianismo, que é o próximo artigo 230 do Código Penal, isso é reprovável para nós. E é uma reprovação que é uma imediatidade, né, um imediatismo total de um valor nosso. Um valor aí que a gente vê como ruim, como negativo, né, como então prejudicial à existência desses estabelecimentos. Então, o artigo 229 do Código Penal é um grande exemplo de regra que possui um conteúdo valorativo muito forte. Né? Vamos pensar em outro exemplo, e aqui não preciso nem imaginar, aqui nem preciso mostrar o artigo para vocês. Vamos pensar na ideia da separação judicial e do divórcio. Veja como a carga valorativa também é muito forte, principalmente na manutenção da separação judicial, em que temos essa carga valorativa muito forte de que o casamento é uma união que não deveria ser desfeita, a ponto de o legislador tratar da separação judicial como ideia de que as partes deveriam ter um período para refletir se é isso mesmo que elas querem, se elas querem, então, extinguir de vez a sociedade conjugal e, se confirmado, então, participar do divórcio. Hoje em dia, nós temos a possibilidade do divórcio direto, né, em razão da mudança no artigo 226 da Constituição, mas, conforme o Código de Processo Civil nosso atual e algumas manifestações jurisprudenciais do STJ, sobretudo, e algumas manifestações não em processo, mas de alguns ministros do STF, em algumas palestras e tudo mais, parece dar a entender que para eles separação judicial persiste no nosso sistema, como uma faculdade. Se os casados quiserem se separar judicialmente primeiro para depois fazer o divórcio, podem. Ou se eles quiserem divorciar diretamente, podem também. Né? Então, estão entendendo como se fosse uma faculdade prevista pela lei. E não houve abolição da separação judicial. Lógico, temos aí uma grande polêmica doutrinária, mas não cabe aqui discutirmos sobre isso. Mas veja só, essa ideia de separação, essa ideia de divórcio, né, inclusive por influência cristã e tudo mais, da doutrina cristã, da ideia do casamento, da união de almas e tudo mais, veja que tem uma carga valorativa altíssima. E é simplesmente uma regra. Né? Por outro lado, vamos pensar agora nos princípios. Será que todo princípio tem uma carga valorativa muito grande?
E me parece que não, tá? Por quê? Vamos dar uma olhada no artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal, que nós já trabalhamos em aula passada. Veja só, parágrafo único fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Veja, essa ideia, assim como você falar aqui no artigo 3º, no inciso 3º, de redução das desigualdades sociais e regionais, assim como você falar de garantia do desenvolvimento nacional. Me parece aqui que nós estamos falando de interesses estratégicos do Estado brasileiro e não de uma valoração imediata da forma como era defendido para os princípios. Não, aqui a gente está falando de uma estratégia, uma forma de funcionamento em si do Estado que é interessante, que ele se integre economicamente com os países latino-americanos, que haja uma garantia do desenvolvimento nacional e que haja uma redução das desigualdades sociais e regionais, para que tenha um país coeso, que se comunique com os países latino-americanos e se desenvolva aí economicamente. Isso me parece muito mais estratégia, né? Uma estratégia, então, uma aplicação, inclusive, muito mais parecida com a ideia de regra do que de princípio. Então, veja que a valoração fica um pouco mais distante nesses exemplos aqui. Assim como, para pegar um exemplo daquilo que vocês estudaram também já em direito administrativo, nós temos o artigo 37 da Constituição, que traz os princípios da administração pública, né? Olha só, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Mas, principalmente, quando se fala de eficiência, aqui, né, legalidade, impessoalidade, ainda que impessoalidade e moralidade um pouco menos, mas legalidade e eficiência aqui, me parece que fica muito mais evidente um interesse estratégico do próprio país do que falar eventualmente de uma crença da determinada população. Então, eu não tenho exatamente uma crença na eficiência, uma crença na legalidade, uma crença no desenvolvimento nacional, porque por trás da crença está essa valoração, muito imediatamente. Mas eu estou falando aqui de estratégias próprias do Estado, independentemente de crenças populares, crenças da sociedade, que vão aí levar ao seu desenvolvimento interessante, né? Um desenvolvimento, então, que atenda às expectativas e faça a nação crescer. Tá? Então, parece aqui que a gente tem uma diferença um tanto quanto evidente dentro dessa ideia aqui da aplicação de valores em cima de princípios e regras, que acabam por, então, no final, derrubar aquela ideia que a gente tratou inicialmente, que parecia que os princípios, então, tinham valores imediatos, tinham aí valores, então, que eram feitas referência a esses valores aí de maneira direta, enquanto que as regras só de maneira mediata. Parece que não funciona dessa forma. E, finalmente, nós podemos pensar em um último problema aqui para essa distinção. Lembra que eu falei para vocês aí que os valores trabalham com o dever ser, né? Enquanto que os objetos, de maneira geral, salvo os objetos culturais, eles tratam do ser, porque o objeto cultural é o ser com o dever ser. Agora, norma jurídica trabalha tão somente com dever ser? Não é verdade.
né? Porque a norma jurídica, embora ela diga como as coisas deveriam ser, ela trabalha numa estrutura condicional. Veja, se ocorrer aquilo que está previsto na hipótese normativa, então sofre a consequência jurídica. Normas jurídicas são condicionais na sua estrutura, pelo menos naquela ideia das normas jurídicas que tratam de comportamentos, né? Que daí então a gente tem um modelo ainda hipotético lá do A deve ser, que poderia ser para normas organizacionais e tudo mais, mas não vem ao caso aqui. Mas veja só, as normas aí jurídicas são condicionais. Elas tratam então dessa condição que, se ocorrer a hipótese normativa, eu tenho a consequência jurídica. Valores são condicionais? Não são. Eles dizem diretamente, deve ser assim. Não se acontecer alguma coisa, deve ser assim. Não. A estrutura raiz natural deles é de dever ser tão somente. Então, a própria raiz de funcionamento da norma jurídica e dos valores é diferente. Logo, eu não posso dizer que somente valores estão por trás da estrutura da norma jurídica. Tanto que falamos de fatos, falamos aí então dessa relação com os valores para a criação da própria norma. Então eu tenho uma ligação do ser, eu tenho uma ligação do dever ser, né? Porque afinal a norma jurídica é um objeto cultural. Com isso, então, eu crio uma estrutura proposicional, aí condicional. Se A é B, deve ser se não B, então C, para que eu fale da aplicação dessa norma jurídica. Por isso, então, eu tenho naturezas distintas e eu não posso confundi-las. Falando, então, que valor ele está diretamente por trás da norma. Eles não podem ser a mesma coisa. O valor pode contribuir para a construção da norma, mas não dizer que um princípio ele só é uma roupagem jurídica para a entrada do valor dentro do ordenamento. Porque senão eu estaria admitindo que princípios jurídicos falam somente de dever ser, sem estrutura condicional, o que não é verdade. Tá bom? Por isso, então, o que podemos concluir de tudo isso? Que o critério de referência a valores, ele não é um critério aí que é seguro para a distinção entre princípios e regras. Afinal, os princípios, eles têm aí uma tendência de serem mais flexíveis para a incorporação dos valores, com uma maior intensidade. Então, eles têm uma tendência de aí ter aí de forma mais explícita esses princípios, esses valores, melhor dizendo. Enquanto que as regras têm uma tendência a serem mais restritas, menos flexíveis, de não aí admitirem dentro do seu corpo um valor aí de maneira tão explícita, né? E veja, novamente caímos para aquela distinção que fala de tendências. E falar de tendências não me parece aí uma distinção segura para falarmos das categorias aí de normas jurídicas, para distinguir princípios e regras, tá bom? Com isso, então, partimos lá para o próximo critério, que vamos falar aí de uma questão de diferença estrutural. Mas isso trabalhamos, então, na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado aí a atenção de todos e até a próxima.